Ontem, no dia 28 de agosto de 2025, o Brasil assistiu à deflagração da Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal, Receita Federal e principalmente coordenada pela Polícia Civil de São Paulo. Foram 1.400 agentes em 8 estados investigando um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, que incluía postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento na Faria Lima. Paralelamente, aqui nos Estados Unidos, surgem informações de que o FBI e outras agências americanas estão rastreando movimentações financeiras que podem estar conectadas a esses mesmos esquemas, especialmente em investimentos imobiliários aqui na Flórida. Eu sou Davi Aragão e este é o Hub QNT, e hoje eu quero explicar para vocês como que funcionam essas investigações, qual é o papel da cooperação internacional e por que esse tema vai além do Brasil, atingindo também a política criminal americana. A Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo com apoio da Polícia Federal e da Receita Federal, envolveu mais de 1.400 agentes, em 8 estados diferentes no Brasil. Essa ação está tentando desarticular um esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro atribuído ao primeiro comando da capital, PCC. E de acordo com os relatórios oficiais, esse esquema operava em 3 frentes principais. Primeiro, a adulteração de combustíveis em cerca de 1.000 postos espalhados pelo Brasil, usando metanol importado irregularmente pelo porto de Paranaguá. Além disso, eles utilizavam fintechs como bancos paralelos, movimentando valores bilionários sem a devida rastreabilidade. E por último, fundos de investimento e estruturas financeiras na Faria Lima, que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas para dar uma aparência de legitimidade a recursos ilícitos, a famosa lavagem de dinheiro. Os dados divulgados até agora indicam que aqueles 1.000 postos de gasolina movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, com uma sonegação fiscal estimada em 7,6 bilhões de reais em impostos. Uma fintech específica sozinha processou 46 bilhões nesse mesmo período, usando contas coletivas para obscurecer essas transações. Além disso, os 40 fundos identificados possuem hoje um patrimônio total estimado de 30 bilhões de reais, dos quais já sofreram bloqueio judicial inicial de 3,2 bilhões em bens e valores, 10% desse montante total. E o fato mais curioso, para não dizer chocante, é que entre os ativos apreendidos identificados estão até mesmo um terminal portuário, além de 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões, mais de 100 imóveis no Brasil e 6 fazendas em São Paulo. Essa operação destaca a integração de atividades criminosas com estruturas financeiras legítimas, complicando demais o rastreamento e o combate ao crime organizado no Brasil. As investigações ainda revelaram uma rede que se estende além das fronteiras brasileiras. Alguns relatórios já indicam que o FBI e o Departamento de Combate às Drogas monitoram atividades do PCC aqui nos Estados Unidos, focando em lavagem de dinheiro e também tráfico de armas. Em março desse ano, 18 brasileiros foram indiciados em Massachusetts por tráfico de armas com supostas ligações ao PCC sob as leis federais de controle de armas americano. Já que na Flórida, o FBI investiga investimentos em imóveis e em empresas por membros do PCC, com base em relatórios de inteligência que apontam para lavagem de dinheiro e de outros recursos oriundos da atividade criminosa aí no Brasil. Embora não haja uma confirmação pública de ligação direta com a Operação Carbono Oculto, o rastreamento ocorre via sistemas como o SWIFT, que monitora essas transações em dólar. E ainda que não haja uma nota oficial detalhada do governo americano sobre esses casos específicos, sabemos que a cooperação entre os dois países existe formalmente por meio de tratados de assistência jurídica mútua e de trabalho integrado entre o Departamento de Justiça, o Controle Financeiro Interno, o FBI e o Departamento de Combate a Drogas, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público Brasileiros. A cooperação entre Brasil e Estados Unidos contra organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro evoluiu desde os acordos assinados em 2022 com o Departamento do Tesouro americano e o Ministério Público de São Paulo, já na gestão do atual governador Tarcísio de Freitas. Essa parceria facilita o compartilhamento de informações financeiras e operacionais. Para ser ideia, em níveis operacionais, exemplos incluem a Operação Iron Tire de 2021, que coordenou ações contra o tráfico de armas. No âmbito da inteligência, o Departamento de Combate a Drogas americano lançou iniciativas bilaterais em 2025 para tentar desmantelar redes de cartéis, incluindo aspectos de tráfico de drogas e armas. E judicialmente, evidências coletadas em um país podem ser usadas no outro, desde que atendam padrões legais mútuos. Além disso, alguns precedentes incluem sanções do Tesouro dos Estados Unidos contra operações do PCC já em 2024. Tentando escalar ainda mais a luta contra o tráfico de drogas nas Américas, em 2025, os Estados Unidos tentaram designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, justamente para fortalecer políticas de imigração e sanções. Mas o atual governo brasileiro rejeitou essa classificação, argumentando que se trata de crime organizado e não de terrorismo, e alegando que já possui instrumentos jurídicos internos brasileiros para combater essas facções. Isso cria um ponto de tensão na cooperação bilateral, porque enquanto os Estados Unidos enxergam esses grupos como uma ameaça global, o atual governo em Brasília prefere
prefere tratá-los no âmbito de crime organizado comum. Do ponto de vista jurídico, uma eventual designação terrorista abriria espaço, inclusive, para a aplicação da RICO Act, a lei americana usada contra a máfia italiana e, mais recentemente, contra os cartéis de drogas mexicanos. Essa legislação permite processar indivíduos não apenas pelos crimes cometidos diretamente, mas também por participação em uma organização criminosa estruturada. Para os casos envolvendo o PCC, isso facilitaria a responsabilização de associados, inclusive no exterior. E, adicionalmente, o Comando do Sul dos Estados Unidos mantém uma presença naval e aérea no Caribe para operações antidrogas, monitorando rotas marítimas usadas por grupos latinos, incluindo possíveis ligações com o PCC em tráfico de cocaína. Essas operações têm o objetivo de interromper esse fluxo transacional, mas sem violar as soberanias nacionais. Não se trata de uma operação direcionada ao Brasil, mas de um contexto em que grupos latino-americanos entram no mesmo mapa de ameaças que cartéis mexicanos e outras redes de quadrilhas caribenhas. Assim, a investigação sobre o PCC e suas ramificações financeiras internacionais passa a ser vista não apenas como uma questão criminal, mas como um tema de segurança continental. Nos Estados Unidos, casos contra membros do PCC estabelecem precedentes para tratamento de organizações criminosas transacionais, e os indiciamentos em Massachusetts envolvem acusações de negociação de armas sem licença, com penas potenciais de até 5 anos aqui nos Estados Unidos. Quando conexões internacionais são comprovadas, os promotores podem invocar justamente os estatutos do RICO Act, que permite processar essas redes criminosas como uma empresa corrupta, aumentando as penalidades ainda mais. Embora não aplicado diretamente nos casos recentes do PCC, o RICO Act tem sido usado contra gangues semelhantes, como o Trem de Aragua, para desmantelar estruturas hierárquicas desses grupos criminosos. E esses precedentes definem os critérios para classificar grupos como o PCC como transacionais perigosos, o que ajudaria a criar ainda mais evidências contra os seus integrantes e aumentando a vigilância internacional. Além disso, as cooperações de réus também fortalecem os casos, porque fornecem detalhes sobre essas operações através das delações premiadas. E o que vimos nessa semana é um avanço importante do combate ao crime organizado, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Do lado brasileiro, uma operação inédita em escala revelou como que facções utilizam instrumentos legítimos do mercado para lavar dinheiro. Do lado americano, cresce a pressão para classificar essas organizações, como o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas e aplicar os instrumentos mais severos, como o RICO Act. Para quem vive, trabalha ou investe nos Estados Unidos, o recado é claro: o ambiente regulatório de compliance ficará cada vez mais rigoroso. Isso não significa perseguição a brasileiros em geral, mas sim uma aplicação mais intensa das regras já existentes contra a lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas. Aqui no Hub10NT, a gente vai seguir acompanhando cada detalhe, sempre com uma análise bem técnica e fundamentada, de forma bem objetiva, trazendo tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mas eu queria ouvir você, deixa nos comentários aqui a sua opinião. O Brasil deveria cooperar com os Estados Unidos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista transacional? Ou o governo Lula está certo em dizer que são apenas crime organizado e que o Brasil tem mecanismos para combatê-los sozinho? Quero muito saber o que você pensa aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo. E não esquece de acessar o VisaFi. Se você quer saber quais são as suas possibilidades de migrar aqui para os Estados Unidos, em menos de 10 minutos respondendo algumas perguntas, você vai saber quais são as suas possibilidades de vir legalmente aqui para os Estados Unidos, podendo trabalhar, trazer a família, e isso tudo de forma totalmente gratuita. Acesse o VisaFi, o link está aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.